Esse é o terceiro episódio do podcast Meu Lacaniano Favorito. E hoje eu quero pegar um pouco um gancho daquilo que eu deixei pendente no encontro do último episódio, que foi a ideia do estar refém das palavras não ditas. E hoje eu pretendo tocar nesse ponto do refém das palavras ditas. Lacan, em todo o seu ensino, parte do pressuposto que nós precisamos dispor do grande outro para poder nos constituirmos na linguagem. Esse grande outro que não é a mãe, mas pode ser a mãe. Esse grande outro que não é o pai, mas que pode ser o pai. E ele define isso no Seminário 9, dizendo que o grande outro não é uma pessoa, mas sim um lugar ao qual nós supomos um saber sobre nós. E esse supor um saber sobre nós tem um caráter alienante. E o que eu percebo na minha própria análise pessoal, mas também nas tantas e diversas análises que eu conduzo, é que parece que nós nos servimos desse grande outro, dessa palavra, desse sujeito que já está na linguagem antes de nós, e nós vivemos a vida inteira em função desse dito. E eu acho que uma análise ela entra como um rompimento desse grilhão que me aliena e me enverga o outro em alguma medida. E assim aconteceu comigo. Não foram só as palavras não ditas que fizeram em alguma medida grilhões para me prender, mordaças, e aquilo que aconteceu por via da minha própria interpretação do que não foi dito, mas também do que foi dito. E em análise eu me recordo e faço memória de tudo isso que me constituiu enquanto sujeito. Eu costumo brincar que o autoconhecimento não é uma demanda para análise, justamente porque aquilo que eu acho que eu sei sobre mim foi alguém que contou sobre mim. Então, na verdade, o que eu sei sobre mim é a versão do outro a meu respeito. Sobre mim, na verdade, eu ainda não sei nada. Eu ainda preciso vir a saber. E eu acho que a minha análise, ela cumpre esse efeito de poder descobrir facetas de mim que, por vezes, vai coincidir com o desejo desse grande outro, mas que, na maioria das vezes, vai na contramão. Eu me lembro de um paciente, uma criança que eu tive, ou melhor, mas um paciente criança que eu tive já faz um tempo, que os pais idealizavam uma profissão para esse menino e ele sonhava com uma outra que estava bem distante do sonho e do desejo desses pais. E esses pais sofriam porque escutavam desse menino que ele queria ser alguma coisa no futuro, mas não o que os pais desejavam para ele. E eu disse, parece que esse menino já é analisado por vida. Quase o James Joyce no campo da neurose. Já consegue se posicionar dizendo o que quer ser. Cito esse exemplo para dizer do quanto foi custoso para mim conseguir dizer o que eu queria e o que eu desejava em face de tantos dizeres que estavam postos diante de mim. Você é isso, você é aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Como toda a constituição do sujeito é atravessada por esses dizeres, principalmente na infância. O que fazer com o que foi dito sobre mim? Eu julgo que a finalidade única, o para que serve do que o outro disse sobre mim, é para que eu consiga escutar, digerir e, em alguma medida, fazer alguma coisa não por causa daquilo, mas apesar daquilo. Eu acho que o dizer do outro sobre mim precisa ter um lugar. Por isso que não dá para ligar o foda-se para todo mundo. Por isso que não dá para fazer essa coisa bonita que se diz tanto por aí. Ligue o foda-se, né? Você não precisa de ninguém. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós precisamos sim uns dos outros. E não é clichê. Isso é uma questão de análise. Eu precisei dos meus pais, eu precisei da minha família, eu precisei de todos que estiveram na minha infância para eu poder me constituir enquanto tal. Se eu não tivesse tido, talvez haveria um outro jeito. Mas o que eu tive foi útil para a minha constituição. Todavia, eu acho que demora um tempo, demanda um certo investimento
como também, inevitavelmente, um sofrimento, para poder conseguir, apesar do que disseram de mim, que eu diga de mim apesar disto. E eu acho que é isso que é tão difícil em análise. É caminhar ao ponto de que eu consiga criar novos ditos para mim mesmo. E aqui é o grande ponto desse terceiro encontro. Refém das palavras que foram ditas. E eu acho que quando nós não conseguimos transpor em alguma medida aquilo que disseram de mim, não é transgredir, né? Eu me deparei com um outro ponto em análise que para mim foi extremamente trágico. Um analista uma vez fez uma marcação dizendo: Humberto, fazer alguma coisa contra o outro é também fazer para o outro. Porque eu, na minha doce ilusão, imaginava que fazendo diferente, contra a vontade das pessoas que eu queria bater de frente, era desalienação, era separação. E aí, lindamente, o meu analista faz essa interrupção em um dado momento da minha fala e acaba com a minha fantasia de que eu tinha me desalienado do outro. Então, fazer alguma coisa contra o outro, para fazer diferente do que você foi ensinado, também é fazer para o outro. Então, no final das contas, não há desalienação, não há separação aí. Há somente uma continuidade daquilo que outrora você fazia a favor, alienado ao outro. Então, em alguma medida, o trabalho de separar, de desalienar, ele custa, eu diria, o mesmo tanto ou 2 vezes mais o trabalho que é para se alienar. E isso é uma hipótese minha. E com ela, nós ficamos por aqui.